A palavra do Senhor vai transformar a minha e a sua vida nessa manhã, porque o Senhor ele tem grandes milagres para você em nome de Jesus. Amém, irmãos? E hoje a palavra se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 26 capítulo 1, versículo 26 e 27, em nome de Jesus. E está escrito bem assim: Agora, meus irmãos, lembre do que vocês eram quando Deus os chamou. Do ponto de vista humano, poucos de vocês eram sábios ou poderosos ou de famílias importantes. Para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura. E para envergonhar os poderosos, ele escolheu o que o mundo acha fraco. Amém, irmãos? Eu quero ler novamente para você esse versículo, esses dois versículos, porque eles são tremendos, eles são maravilhosos. E novamente diz assim: Meus irmãos, lembre-se do que vocês eram quando Deus os chamou. Do ponto de vista humano, poucos de vocês eram sábios ou poderosos ou de famílias importantes. Nesse momento, meu coração vai lá para Gideão, amém, irmãos? E ele continua assim: para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura. E para envergonhar os poderosos, ele escolheu o que o mundo acha fraco. Amém, meu irmão, minha irmã? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que você agora, junto comigo, faça uma oração e que você deixe que o Espírito Santo ministre essa palavra em sua vida, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, eu te louvo, eu te adoro, eu te glorifico, eu te exalto, Senhor amado, nesta manhã maravilhosa, Senhor. Eu sou grato a Ti, Senhor querido, Senhor amado, porque o Senhor já nos abençoou com a Tua presença, com a Tua alegria e com o Teu amor, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço agora, Senhor amado, que o Senhor venha, em nome de Jesus, ministrar as nossas vidas, ministrar os nossos corações e transformar as nossas vidas pelo poder da palavra que existe de Jesus Cristo, Pai amado. Então, em nome de Jesus, nos ministra agora, nos conduza à Tua vontade, Senhor amado, e nos leve, Senhor amado, até o encontro de Ti, Senhor amado, nesta manhã, Pai. É o que eu peço, te louvando e te exaltando, no santo e poderoso nome de Jesus, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, amém, irmãos? A palavra de Deus lá no livro de Coríntios, né, o apóstolo Paulo, ele está falando a respeito do chamado. Ele fala de quando Deus nos chamou. Você percebe que é muito louco isso, porque às vezes a gente não entende, mas o chamado de Deus ele é muito louco, porque o chamado do Senhor para a nossa vida é algo tremendo, e às vezes a gente não entende isso, amém? O Senhor, obviamente, ele entrega dons para nós, para cada um de nós. Eu tenho os meus dons, eu acredito que cada um de vocês tem os seus dons, né? Uns têm dons de cantar, outros têm dons de pregar, outros têm dons de orar. Eu sempre falo do dom do Jefferson, né? A gente vê aqui as ministrações dele de família que estão sendo fortificantes para a nossa vida, né, vamos assim dizer, mas o Jefferson ele tem um dom muito maior que isso, né? Você que não conhece o Jefferson, vai um dia na igreja e pede um abraço do Jefferson. Eu não esqueço, uma vez chegou uma irmã lá na igreja e ela estava cheia de problema, aí ela entrou na minha sala e a gente começou a falar com ela, e eu fiquei ministrando, tipo, acho que basicamente uns 40, 50 minutos conversando com ela, conversei, orei, tirei palavra, foi aquele negócio e fui falando, fui, sabe, tentando ajudar ela no máximo possível. Aquela mulher, ela saiu da minha sala, ela encontrou o Jefferson no meio do caminho, ela deu um abraço no Jefferson e saiu dando risada. Eu falei assim, pô, se eu soubesse que era só um abraço do Jefferson ia resolver isso, eu já tinha pedido para ela dar um abraço antes, né? Em vez de ter vindo falar comigo. Você vê que é o dom, né? Cada um tem o seu dom, cada um tem o seu chamado. E as coisas às vezes parecem loucura, às vezes a gente não entende. A gente não entende, sabe por quê, meu irmão, meu irmão? Porque a gente é preso em religiosidade. A gente é preso em coisas que, tipo assim, não produzem frutos verdadeiros. A gente só consegue enxergar aquilo que para nós, entendeu? É certo, entendeu? Mas não aquilo que Deus quer fazer o certo. A gente não entende as coisas. Sabe por que a gente não entende? Porque a gente se fecha dentro do nosso mundo. Amém? A gente se fecha em dogmas, a gente se fecha em doutrinas e a gente esquece a alma que está ao nosso redor. A gente esquece as pessoas que estão ao nosso redor. A gente esquece e a gente não sabe quem são essas pessoas porque a gente não olha para elas.
Amém? A palavra, Paulo fala bem assim, ele fala assim que Deus, ele não chamou os poderosos, os letrados. Eu sempre falo isso pro povo do louvor. Se Deus quisesse profissionais de louvor na nossa banda, ele teria colocado os caras bons de música, ele teria colocado um cara letrado em música, ele teria colocado uma cantora ou um cantor com uma voz magnânima. Não, mas Deus chamou você, porque Deus está em busca de um coração que quer verdadeiramente adorar e exaltar o nome do Senhor. É isso que às vezes a gente não entende. Sabe por que a gente não entende, meu irmão, minha irmã? Porque a gente é fechado numa ignorância, a gente é fechado em doutrinas. Nós somos fechados e numa situação que não vem do Senhor. E o Senhor, ele quer transformar a nossa vida. O Senhor, ele quer mover nossa vida. O Senhor, ele quer fazer nós pessoas diferenciadas no mundo onde as pessoas não entendem absolutamente nada. Amém, meu irmão, minha irmã? E aí ele fala que nas vistas humanas, entendeu? Sabe, o que você faz é loucura. E realmente é loucura. Eu tenho um amigo, um grande amigo, Márcio, que também é cristão, é um grande levita do Senhor, e a gente teve, por um período, a gente foi fazer algumas reuniões de adoração, de levar a palavra nas casas de pessoas, né? Eu, ele e a minha esposa. E aí nós fomos numa casa grande, casa enorme, e nós levamos ali a palavra e tal, tudo tal, e naquele dia eles prepararam um banquete para nós, mas um grande banquete, tinha vários tipos de lasanha, um monte de tipo de comida. E naquele período eles estavam dentro da igreja dele, que ele congrega, o pastor havia proposto um chamado jejum de Daniel. E ele não estava comendo coisas boas neste período. Ele não estava vivenciando coisas boas neste período. Então ele não, tipo assim, ele falou, mano, eu não vou comer isso aqui. Entendeu? Eu não vou comer. E ali ele sentou, ele comeu assim só um pouquinho de salada e tal. E aí todo mundo ficou muito admirado, tipo assim, pô, mano, tem tanta coisa, não dá pra você tipo só hoje dar uma pausa no jejum. Então ele falou: "Não, eu tenho um propósito com Deus". E ele não comeu das comidas que tinham ali, né? Obviamente nenhuma comida era consagrada, não tinha nada nisso. As pessoas que tinham feito o banquete eram pessoas cristãs também, mas ele tinha um propósito maior com Deus na vida dele. E podia parecer loucura para aquelas pessoas, mas não era loucura para Deus o que ele estava fazendo, e Deus estava mantendo ele firme e forte naquele propósito. As pessoas acham loucura você orar, as pessoas acham loucura você crer em Deus, as pessoas acham loucura você fazer determinadas coisas, mas é porque as pessoas cada vez mais confiam menos no Senhor, e cada vez mais e mais elas estão voltadas o coração dela para as coisas que estão acontecendo no mundo. E isso é motivo de grande destruição para a vida delas mesmas. Essa é uma verdade, meu irmão, minha irmã. Mas hoje o Senhor tem um chamado poderoso para a nossa vida, porque hoje o Senhor tem um chamado de vitória. E para que haja uma vitória na sua vida, para que você possa se manifestar, algo ruim, infelizmente, tem que acontecer. E é essa história que eu quero contar para vocês, é essa história que eu quero relatar para vocês hoje, através do livro de Juízes. E eu quero que você vá lá comigo no livro de Juízes 10, versículo 6, e assim, junto comigo, nós vamos ler bem assim, está escrito assim: "E mais uma vez, os israelitas pecaram contra o Senhor, adoraram o deus Baal de várias cidades, a deusa Astarote e também os deuses da Síria, do Sidom, de Moabe, de Amon e dos filisteus. Eles adoraram o Senhor e deixaram de adorá-lo. Então ele ficou muito irado com os israelitas e deixou que fossem nas mãos dos filisteus e dos amonitas." Amém, irmãos? Olha só, aqui nós temos uma situação clara em nome de Jesus. Amém? Uma situação onde o povo pecou novamente. Amém? Né? Eu até coloquei, o povo pecou de novo. Amém? É triste ver isso, né? O começo, na versão NTLH, que a gente sempre está usando, começa assim: "E mais uma vez", né? Em outras versões fala: "E novamente o povo". Ou seja, o povo vive numa constante de pecado. Amém?
e, tipo assim, eles não entendem o que está errado. Quando começou essa história de pandemia, de coronavírus, né? Todo mundo, meu Deus, por que está acontecendo isso? Meu Deus, por que está acontecendo isso? É só você olhar para o mundo, meu irmão, minha irmã. É só você olhar para as coisas que estão acontecendo no mundo. Não somente a gente vai novamente falar aqui dos especiais malditos daquele canal Porta dos Fundos, né? Que denigrem a imagem do Senhor, né? Isso é um sim, para mim, é um fator que levou à destruição, que levou à liberação de um vírus maldito e que Deus pesasse a mão sobre a humanidade. Sim, também tem isso, mas nós temos outros fatores, né? Temos o travesti que se fez de Jesus Cristo na parada gay, nós temos a corrupção maldita na política brasileira, né? E mundial, nós temos, as situações que nem, por exemplo, o que aconteceu nos Estados Unidos o mês passado, de um policial, num ato de racismo, matar o cara só por conta de uma nota falsificada, né? Você tem, aqui mesmo em São Paulo, a semana passada, né, semana retrasada, se não me falha, semana retrasada, nós tivemos aqui, os policiais mataram um moleque e virou uma guerra aqui perto da minha casa, queimaram 7 ônibus, né, a falta de noção, de coerência do povo, né? Ou seja, o povo, a tendência do povo é caminhar, é andar para o pecado, é vivenciar o pecado, é vivenciar a destruição, e eles estão sempre nessa, patinando. Por quê? Porque eles deixam de seguir a Deus em espírito para seguir a Deus em religiosidade. Essa é uma verdade. E quando se chega nesse ponto, existe uma coisa que é uma verdade que acontece no mundo, que é chamada de ceticismo, ou seja, falta de crença. E não existe mais a crença num poder em um Deus verdadeiro. E olha só, Deus havia livrado o povo de várias coisas, em várias situações. E a gente vê lá no capítulo 10, versículo 6, que eles pecaram novamente. E se você ler, está escrito lá, adoraram o Deus de Baal de várias cidades, a deusa Astarote e também os deuses da Síria. Olha, eles adoraram os deuses da Síria, os deuses de Sidom, os deuses de Moabe, os deuses de Amon e os deuses dos filisteus, né? E eles abandonaram completamente o Senhor, abandonaram completamente a vontade de Deus. Eles já não estavam mais com o coração deles voltado para a adoração do Senhor. Eles já não estavam mais com o coração deles voltados para Deus. Essa é uma verdade. Sabe, meu irmão, minha irmã? E eles viviam pecando. Uma vez eu ministrei na minha igreja a respeito de quantas vezes eles pecaram só no livro de Juízes, sabe? E o povo sempre cai no mesmo erro. Mas olha só o que nós encontramos na continuação desse texto, no versículo 8, que diz bem assim, 8 e 9 diz bem assim: naquele mesmo ano, eles derrotaram os israelitas e os escravizaram durante 18 anos. Eles escravizaram todos os israelitas que viviam em Gileade, ao leste do Rio Jordão, na terra dos amorreus. Os amorritas também atravessaram o Rio Jordão para lutar contra as tribos de Judá, de Benjamim e de Efraim. E assim Israel passava por uma grande aflição, meu irmão, minha irmã. Amém? Eles passavam por grande... Sabe, você vê que Deus havia dado vitória para eles, Deus havia dado poder para esse povo, e tipo assim, eles mesmo assim, eles foram adorar outros deuses. Entendeu? Sabe? E aí, eles acabaram se tornando escravos daquele povo por conta da idolatria. Mas o mais legal nessa história é a resposta de Deus. E eu quero que você comigo, vamos lá no versículo de número 10 e vamos ver a resposta. Primeiro vamos ao pedido, né? No versículo 10 tem um pedido deles, né? Que diz bem assim: então os israelitas pediram socorro a Deus, o Senhor, orando assim: nosso Deus, nós pecamos contra ti, porque te deixamos e adoramos os deuses dos cananeus.
Amém? Eles são tão cara de pau, meu irmão, minha irmã. E eu vou falar uma coisa pra você. Vamos falar uma real aqui. Vamos falar a realidade, né? Tirando agora de lado todo tipo de hipocrisia. Será que só eles eram tão cara de pau? Será que às vezes eu e você não somos também cara de pau quando nós cometemos vários pecados e a gente só fala aquilo que é não tão pecado para Deus, achando que Deus ele realmente não sonda o nosso coração? Será que nós somos assim? Será que nós entendemos isso para a nossa vida? Porque a gente tem um ponto tipo assim, não é tão ruim assim o que eu fiz. Será que não é tão ruim o que você faz? Será que na hora que você se arrepende e você chega na presença do Senhor, você conta aquilo que não é tão errado? Ou você tipo cria uma justificativa? Você vê que os caras estavam adorando vários deuses, né? No versículo... No versículo 6, fala que eles adoraram os deuses de Baal, a Astarote, os deuses da Síria, de Sidom, de Moabe, Amon e dos filisteus. Aí eles viram e falam assim, tipo assim, você vê que quando eles vão pedir perdão para Deus no versículo de número 10, entendeu? Saca? O que eles falam para Deus? Eles falam assim, então os israelitas pediram socorro a Deus, o Senhor, olha só que nosso Deus, nós pecamos contra ti, porque te deixamos e adoramos os deuses dos cananeus. Não era só dos cananeus que eles estavam adorando. Eles tinham uma série de deuses que eles estavam adorando. E eles ignoraram completamente todo o amor, toda a presença e toda a graça do Senhor. Existe um ditado no mundo, e eu concordo com esse ditado, que diz assim: aquele que não conhece a sua história, ele tem a tendência de fazer os mesmos erros do passado. Essa é uma verdade. Aquele povo, ele esqueceu a história deles. Eles esqueceram da aliança que Deus havia feito com Abraão. Eles esqueceram da aliança de Isaac e de Jacó. Eles esqueceram que o Senhor abriu o mar para que eles pudessem passar, né? O Senhor esqueceu que ele abençoou os antepassados deles no deserto e deu vitória para eles nas terras que eles estavam. Eles esqueceram completamente isso e eles começaram a adorar, porque o povo esquece o poder de Deus e o povo tem a tendência a caminhar para outra direção, e foi isso que o povo fez. Amém? Eu e você temos essa tendência e quando nós chegamos diante de Deus, a gente sempre chega com a coisinha mais tipo simples. Ai, Senhor, eu fui lá, eu entrei no mercado, eu matei o segurança, eu roubei todo o caixa, eu fui lá e dei um tapa na cara da caixa, eu tipo atropelei uma velhinha na fuga. Entendeu? E quando eu chego para Deus, eu falo assim, ai, Senhor, me perdoa porque eu assaltei. Mas quer dizer, o que aconteceu com o assassinato do cara, com a agressão da caixa e com o atropelamento da velhinha? Isso não existiu mais? Ou de repente eu só falo, eu dei um tapa na cara de um caixa, mas o que aconteceu com o assalto em si? As pessoas, elas querem ser, elas acham, elas criam a ilusão de que elas são boas pessoas. Mas elas esquecem que o Senhor, ele sonda aqui, ó, o meu e o seu coração. Amém? E o Senhor sabia qual que era, o Senhor entendia qual que era. E aí o que ele fala no versículo 11? Ele fala bem assim no versículo 11, meu irmão, minha irmã. E o Senhor respondeu, no passado, os egípcios, os amorreus, os amonitas, os filisteus, os sidônios, desculpa, irmãos. Não, isso mesmo. Os sidônios, os amalequitas e os amonitas escravizaram vocês, e vocês me pediram socorro, e eu os salvei. Versículo 13. Mas assim mesmo vocês me abandonaram e adoraram outros deuses. Por isso eu não vou ajudá-los. E olha só o que ele fala no versículo 14. Agora peça socorro aos deuses que vocês escolheram, que eles os ajudem quando vocês estiverem em dificuldades. Amém? Você vê? Eles tentaram ser malandro com Deus, só os deuses dos cananeus. Mas o Senhor, ele falou, não, mano, vocês estão adorando vários deuses. Vocês não vêm querer ser malandro comigo aqui, não. E é o seguinte, vai lá pedir pro Deus deles ajudar vocês. Vocês não escolheram eles? Vocês não tiveram essa opção na vida? Vocês não buscaram isso para vocês? Não é essa a ideia? Não foi isso que vocês quiseram? Sabe, meu irmão, minha irmã? Todo mundo fala, ai, a paciência de Deus, ai, a paciência de Deus. A paciência de Deus tem limite.
E tá aí, ó, a palavra de Deus fala exatamente isso para nós. A paciência do Senhor tem limite, meu irmão, minha irmã. A paciência do Senhor chega num ponto que ela realmente ela acaba. A paciência do Senhor ela chega num ponto que ela realmente deixa de existir. E o Senhor chegou no limite da paciência com o povo de Israel. E eu posso falar uma coisa muito forte. Eu vou traduzir essa palavra para os dias de hoje. Hoje tem um povo lá, Senhor, me ajuda, eu não quero pegar coronavírus. Ai, veio o ciclone que quase matou o povo do sul. Ai, Senhor, me ajuda, tá chegando nuvem de gafanhoto. Ai, Senhor, discriminação, me ajuda, não sei o quê. E o Senhor tá falando assim, mano, mas vocês não escolheram outros deuses? Vocês não estão buscando outros deuses? Se vira aí vocês. Aí eu te faço uma pergunta. Deus está sendo cruel ou Deus está sendo justo? Eu quero que você responda aí no chat. Deus está sendo cruel ou Deus está sendo justo? Seja sincero agora nessa sua resposta. Seja sincero agora nesse seu entendimento. Responde para mim aí no chat. Né? Deus está sendo cruel ou Deus está sendo justo? Qual é a sua interpretação dessa palavra? Porque Deus ele fala. No versículo 11 e 12, eu livrei vocês de um monte de coisa. Eu livrei vocês de um monte de situação. Mas aí vocês chegam e tipo assim, adoram outros deuses. Entendeu? Saca? Aí eu te faço uma pergunta, ele é um Deus cruel, um Deus castigador, é um Deus como que eu posso dizer, com o coração endurecido, ou ele é um Deus justo? Ele falou assim, mas espera aí, vocês não... Há um tempo atrás eu estava vendo vocês aí queimando incenso para Astarote. Eu não estou entendendo, por que vocês estão vindo me falar comigo agora? Né? Até um tempo atrás eu vi vocês, tipo assim, buscando, entendeu? Acender incensos para Baal. Lá no deserto eu vi vocês pegarem suas peças de ouro, que era para ser entregue na casa do Senhor para que haja mantimento e sustento, e vocês pegaram tudo isso, e vocês pegaram e levaram para construir um bezerro de ouro, né? Não veio nada para mim. Agora vocês estão pedindo a minha ajuda? Sabe? Deus falou isso pro povo. Todo mundo acha que, tipo, ai não, Deus ele é bom. Deus é bom, mas Deus também é justo. Né? Deus é paciente porque ele nos ama. João 3,16 deixou isso claro. E mesmo assim, diante dessa situação, ele continuou nos amando, porque lá em João 3,16 ele fala que ele enviou o Filho dele para que todos nós tenhamos vida e não morramos, não pereçamos. Isso é um fato, mas a gente precisa entender que chega uma hora que a paciência de Deus ela se esgota. Né? O Senhor ele te ama, o Senhor ele quer te abençoar. É claro que ele quer fazer isso para sua vida, meu irmão, minha irmã. Isso é uma realidade. Mas se você permanecer com o coração próximo a ele, essa é uma verdade. É uma verdade que às vezes a gente não entende. Sabe por que a gente não entende? Porque a gente acha que, tipo assim, não, Deus ele é o nosso escravo. Deus Deus é bom. Deus é bom, mas ele é justo. Amém? Se você anda próximo a ele, se você anda em retidão a ele, naturalmente as bênçãos do Senhor vão alcançar a sua vida. Agora, se você se distancia dele, se você mantém a sua vida e o seu coração afastado dele, como que você quer ser abençoado? Como que você quer ser abençoada, minha irmã? Como que você quer que o seu casamento prospere? Como que é que você quer que você tenha sucesso no seu emprego? Deus ele pergunta isso para nós hoje. Porque Deus, ele quer realmente fazer uma revolução dentro da nossa vida. E essa revolução tem um sentido, ela quer mudar a nossa maneira de ver as coisas. Porque às vezes a gente vê aquilo que está diante dos nossos olhos, mas a gente não vê aquilo que Deus preparou para mim e para você. Essa é uma verdade para nós, meu irmão, minha irmã. Essa é uma realidade para a nossa vida. A gente só se preocupa e a gente só quer entender aquilo que nos conforta. Mas não aquilo que nos exorta, aquilo que nos ensina. Deus quer nos ensinar, porque Deus nos ama, Deus me ama, Deus te ama. E para isso Ele quer transformar verdadeiramente a minha e a sua vida. E nesse momento a gente precisa abrir o nosso coração para que a justiça do Senhor entre em nós e para que Ele tire todos os deuses. Mas Deus ele ainda é Deus e Deus ele ainda é bom e Deus ele ainda é tremendo e Ele é maravilhoso em nossas vidas.
Amém, meu irmão, minha irmã? Essa é uma verdade para nós, essa é uma realidade para a nossa vida. Amém? E ele continua assim no versículo, e a palavra, obviamente, continua assim no versículo 15 e 16, que diz bem assim: mas o povo de Israel respondeu: de fato nós pecamos. Aí eles começaram realmente a entender as coisas. Faze de nós o que quiseres, mas salva-nos hoje, por favor. Então eles jogaram fora os seus deuses estrangeiros e adoraram a Deus o Senhor. E ele teve pena deles por causa da situação difícil em que estavam. Amém, meu irmão, minha irmã? Primeiro ponto, e nós nem começamos a pregação aqui, hein, meu irmão, minha irmã? Nós nem começamos a ministração verdadeira nesse dia. E olha só, o primeiro ponto dessa situação toda, né? Vamos pegar aqui uma ordem um pouco mais cronológica. Eles abandonaram a Deus por culpa deles, por ignorância, por falta de visão espiritual. Eles abandonaram a Deus. Vamos agora trazer isso para nós. Eu e você abandonamos a Deus por conta de falta de visão, de entendimento, de discernimento, por enxergarmos somente aquilo que nos convém, por termos uma visão somente do hoje, não temos uma visão do amanhã, né? Então nós fomos lá e pecamos e nos afastamos do Senhor. E nós não nos afastamos de uma maneira pequena, nós nos afastamos de uma maneira muito grande. E aí Deus começa a permitir que o mundo venha sobre você, porque você escolheu não andar mais com Deus, mas andar com o mundo, assim como o povo de Israel. Essa é a ordem cronológica. E aí, quando a gente sente a opressão, assim como o povo sentiu, nós clamamos a Deus. Deus, a primeira coisa que ele faz antes de nos ajudar, ele nos exorta, ele nos dá uma bronca, ele nos dá uma chinelada. Entendeu? Dá umas belas chineladas em nós. Não foi isso que vocês buscaram, mas não foi isso que vocês procuraram. Eu avisei para vocês não fazerem isso, mas vocês fizeram. Vocês correram atrás. Eu dei uma oportunidade de vocês se arrependerem, mas vocês não se arrependeram. E aí quando o negócio ficou realmente apertado para a nossa vida, né? Nós fomos até o Senhor. E olha só, aí eu pego um bom exemplo, finalmente eu consigo pegar um bom exemplo do povo, porque eles falam assim no versículo 15 e 16, né? Nós de fato pecamos, eles reconhecem o pecado. Eles reconhecem que eles pecaram, eles reconhecem que eles falharam, entendeu? E eles abrem o coração deles, né? Como diz o meu amigo Márcio, eles rasgaram o coração deles para que o Senhor pudesse fazer com eles o que eles quisessem. Isso é muito louco, né? E aí, de repente, eles têm uma segunda e boa atitude, que é exatamente aí que eu quero falar com você, meu irmão, minha irmã. Às vezes nós erramos, às vezes nós pecamos, mas nós temos ainda aquele algo que está nos prendendo ao nosso erro, às nossas falhas. E aí nós queremos que as coisas se consertem da mesma maneira, mas não é assim que funciona. Nós temos que abandonar. Sabe que abandonar é deixar para trás, é jogar fora. E no versículo 16 diz que eles jogaram fora os deuses estrangeiros e automaticamente voltaram a adorar a Deus. Aí eles começaram a encontrar o favor do Senhor. A partir do momento que eles reconheceram que eles estavam errados, que eles permitiram, que eles abriram a porta do coração deles para que Deus pudesse fazer grandes coisas na vida deles e para que Deus fizesse a vontade deles, e eles jogaram fora aquilo que prendiam eles ao passado. Essa é uma verdade. Sabe? Eu não sei qual é o seu pecado, eu não sei qual é a sua falha, e também não me cabe saber, porque me cabe saber as minhas falhas. Mas cabe a Deus saber as suas falhas, no que ele vai te ajudar. Se, por exemplo, um alcoólatra, ele tem problema com bebida, ele tem que pegar tudo aquilo que representa álcool na vida dele e jogar fora. Porque senão, mais hora menos hora, ele cai. Eu posso falar uma coisa muito forte para vocês, muito forte com relação ao alcoolismo. Você sabe que um alcoólatra, ele não pode ter desodorante dentro de casa. Porque senão ele vai querer beber o desodorante. Beber perfume por causa do álcool. O álcool é muito forte na vida da pessoa. Eu posso falar uma coisa pra você, meu irmão? Um dia desse eu peguei a minha máscara, né? Essas máscaras que todo mundo agora tá usando, né? A máscara protetora contra o coronavírus, a super máscara que salva todo mundo do coronavírus. Eu peguei e borrifei aquele álcool 70. Borrifei, né? E coloquei na cara. Na hora que eu coloquei, eu quase fiquei bêbado. Entendeu? O cheiro do álcool, ele não é ruim. O cheiro do álcool é bom, né? Não é ruim. Quem acha o cheiro do álcool ruim
né? Eu vou até respeitar o gosto, mas o álcool tem um cheiro bom. E aquilo me deixou meio assim, tá ligado? Saca? E aí, tipo assim, se eu tenho uma mente fraca, se eu tenho um coração fraco, eu já ia beber um álcool 70%. Eu já ia colocar um pouco de álcool gel na minha comida. Sabe? Por quê? Porque a gente acaba se envolvendo com aquele tipo de coisa. Mas aí a gente tem que se abandonar, a gente tem que abandonar, a gente tem que jogar fora. Eu não quero mais isso, ó. Isso aqui não faz parte mais da minha vida. Para que eu possa deixar que Deus entre e faça uma limpa no nosso coração. E aí, o Senhor, ele realmente fala assim, né? Aí, no finalzinho do versículo 16, fala, e ele teve pena deles. Amém? E agora, eu quero entrar na ministração com você, meu irmão, minha irmã. Porque agora eu quero apresentar para você um homem, eu quero apresentar para você um herói que ele condiz exatamente com o que está escrito lá em Coríntios, que nós acabamos de ler. Amém, meu irmão, minha irmã? E lá, no versículo 1 do capítulo 11 de Juízes, está escrito bem assim. Jefté, da região de Gileade, era um soldado valente. O seu pai se chamava Gileade e a sua mãe era uma prostituta. A esposa de Gileade também teve filhos. Quando cresceram, eles expulsaram Jefté dizendo, você não vai herdar nada do nosso pai, porque é filho de outra mulher. Jefté fugiu dos seus irmãos e foi morar na terra de Tobi. Lá, alguns homens ordinários se juntaram a ele e andavam juntos. Amém, meu irmão, minha irmã? Olha só, eu quero falar um pouco de Jefté com você, né? Talvez muitos já tenham ouvido a história triste de Jefté, mas eu quero falar a parte boa de Jefté, né? Nós não vamos falar aqui da história triste desse cara. Primeiro, ele era filho de Gileade, né? E ele era da região de Gileade. Só que Gileade não foi um cara tão firmeza. Gileade deu aquela famosa pulada de cerca. E ele engravidou uma prostituta. Entendeu? Então, Jefté, ele era filho de uma prostituta. Entendeu? Sabe? A partir desse momento, a partir desse tipo de entendimento, nós podemos entender o quê? Que Gileade, ele não estava com Deus, né? Ele não fazia parte da promessa porque ele era um desvio, ele era um filho da maldição. Mas é aí que está o grande lance, e é aí que está a pegada que eu quero falar para você, meu irmão, minha irmã, sabe? Nós lemos lá em Coríntios, né? Nós lemos lá em Coríntios o quê? Que Deus chama o quê? As coisas loucas deste mundo. Sabe? Não havia uma possibilidade na nossa lógica, no nosso entendimento. Não existia uma possibilidade de nós podermos entender que Jefté seria um cara escolhido por Deus, um cara chamado por Deus. Porque, primeiro fato, ele não era um filho legítimo de um casamento. Ele era filho de uma relação extraconjugal. Primeiro fato é exatamente esse. Segundo fato, ele não morava na casa. Ele não morava na casa dos pais, porque ele era filho de uma prostituta. Terceiro fato, os irmãos não aceitaram ele como um irmão. Então, tiraram até mesmo a herança dele. E a Bíblia fala que é o seguinte, Jefté ele foi para onde? Jefté ele acabou sendo expulso da terra dele. Mas aí eu quero falar um pouco das qualidades de Jefté. Qual é a primeira qualidade que a palavra de Deus fala de Jefté? Que ele era um soldado valente. Que ele era um cara que ele não tinha medo, ele tinha coragem. Sabe, meu irmão, minha irmã, eu não sei qual é a sua atual situação, mas Deus ele quer fazer de você um soldado ou uma soldada valente. O Senhor ele quer fazer de você um guerreiro, uma guerreira valente. Sabe, talvez hoje você acordou e você falou, puxa vida, eu não estou valendo nada para o mundo. Mas hoje o Senhor ele quer levantar você. Hoje o Senhor ele quer te erguer. Hoje o Senhor ele quer erguer a sua vida. Hoje o Senhor ele quer te usar. Hoje o Senhor ele quer pegar poder e colocar sobre as suas mãos. Hoje o Senhor quer te equipar com a armadura do Espírito Santo. Hoje o Senhor ele quer te dar ferramentas para você poder vencer as batalhas. Então, quando você olhar para dentro de você e você achar somente coisa ruim, lembre-se que o Senhor escolhe as piores coisas deste mundo para transformar o mundo.
Se você parar para pensar, meu irmão, minha irmã, quando Jesus Cristo ele saiu recolhendo os discípulos dele, dos primeiros 12 você não vai encontrar nenhum médico, nenhum advogado, nenhum engenheiro, nenhum economista, nenhum grande empresário de sucesso. Não havia ali entre os 12 um rei, não havia ali entre os 12 um grande soldado ou um grande general, não havia ali um grande juiz. Havia apenas os marmita, que nem diz o meu pai. Sabe? Tinha pescador, tinha cobrador de imposto que era mal visto pelas pessoas, sabe? Tinha cara analfabeto, sabe? Até tinha alguns descrentes no meio dos discípulos de Jesus Cristo, inclusive dos apóstolos, porque Tomé era um cara que era difícil de entender as coisas. Sabe, meu irmão, minha irmã, quando o Senhor nos chama para a obra dele, quando o Senhor nos chama, ele não fica escolhendo aqui o nosso currículo. Deus nunca vai pedir o meu e o seu currículo. Deus nunca vai falar assim, pô, deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu fazer, eu vou fazer um processo seletivo aqui. Deus, ele não faz isso. Primeiro que Deus não faz acepção, né? João 3,16, mais uma vez eu cito ele aqui, e ele fala, porque Deus amou o mundo, ele não amou apenas algumas pessoas do mundo, ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, tá aí mais um momento único, o único filho para para todas as pessoas, para todo aquele que se desprender de si mesmo, para todo aquele que quebrar o seu ceticismo, para todo aquele que quebrar o seu próprio eu, crer nele, tenha vida, mas não morra, não pereça. Então, sabe, meu irmão, minha irmã, talvez você seja uma pessoa que não tenha uma faculdade, talvez você seja uma pessoa que não tenha estudo, talvez você não saiba nem ler nem escrever, mas Deus quer levantar você para você poder ir fazer grandes milagres e maravilhas. Jefté, ele não era um cara que tipo assim, pô, ele tinha grandes qualidades, entendeu? Sabe? Porque primeiro ele era um filho de uma prostituta, ele era um filho de um desvio no casamento, ele era um bastardo, né? Como diria. Você sabe que um dado interessante sobre a palavra bastardo, né? Bastardo, todo bastardo é aquele filho que não é aceito pelo pai ou pela mãe. Entendeu? Sabe? Jefté era um bastardo. Porque apesar de ele ter sido filho de uma prostituta, Gileade não assumiu ele como pai. Entendeu? E nem defende ele. Se não vê em momento alguma na Bíblia, Gileade falando, mas peraí, Jefté é tão meu filho quanto vocês. Não, não fala isso. Sabe? Ele era um cara que ele realmente foi largado. Entendeu? Sabe? Talvez você tenha sido essa pessoa. Talvez, uma vez eu vi uma irmã em Cristo falar assim, eu sou órfão de pai vivo porque o meu pai não me aceita. As pessoas da minha família não acreditam em mim. Talvez as pessoas da sua família não acreditem em você. Talvez as pessoas da sua família achem que você não bate bem da sua cabeça. Talvez as pessoas da sua família não acreditem que exista poder de Deus em você. Mas o Senhor acredita em você. Mas Deus confia em você. As pessoas, os parentes de Jefté não acreditavam nele. Mas existia um Deus que acreditava. Existia um Deus que confiava nele e aceitava as coisas que ele vivia. Porque Jefté era um soldado valente. Ele era sim um bastardo, mas ele era um soldado valente. E a Bíblia fala, que nós lemos agora, que ele foi expulso da família dele e as pessoas expulsaram ele e mandaram ele para fora daquele lugar. E falou assim, não, a gente não quer você aqui. Sabe? A gente não quer, você não merece essa herança, você não merece ser chamado de nosso irmão, nós não queremos você aqui neste lugar. Vai embora daqui. E ele vai para Tobi. Entendeu? E olha só que interessante, né? A Bíblia fala que lá em Tobi ele encontra alguns homens ordinários, né? Sabe? É que a palavra ordinário é muito louco, né? Porque a palavra ordinário ela tem duplo sentido. Né? No passado, a palavra ordinário era usada para definir uma pessoa sem caráter, né? Sabe? Mas a palavra ordinário quer dizer que é uma pessoa que ela está fora da ordem, entendeu? Ou seja, ela pode fazer coisas incríveis. Por mais que Jefté tivesse sido acompanhado por pessoas que talvez fossem de má fama, provavelmente o exército de Jefté era feito de ladrão, cobrador de imposto, mais prostitutas, né? Era só, vamos dizer assim, nos dias de hoje, era só os vida louca. Os vida louca foram lá e se juntaram a Jefté.
E por ele ser um cara valente, né? E por ele ser um líder destemido, entendeu? Os loucos acompanharam ele. Eu posso falar uma coisa pra você, meu irmão, minha irmã? Sabe? Existe um cara que, tipo assim, existe um cara que ele juntou um exército de gente louca. Existe um cara assim que juntou um exército de gente louca. Sabe qual é o nome dele? Jesus Cristo. Jesus Cristo tem uma passagem, né? Logo que ele encontra Mateus, né? Ou também na Bíblia chamado de Levi, ele vai comer na casa de Levi, né? E lá só tem os piores, os cobradores de impostos, os revoltados, os criminosos, as prostitutas, os assaltantes de banco, os hackers. Só tinha gente ruim lá. Os políticos, né, mano? Só tinha os caras ruins. E aí é o seguinte, os fariseus, os religiosos, né, começaram a criticar Cristo. Olha só que absurdo, falou, não é possível, esse cara não pode ser o filho de Deus. Olha com quem esse cara tá se envolvendo, só com os caras errados. Não tá certo não, isso aqui não tá certo não, esse cara não é de Deus não. E esse cara fala que é o Messias, isso é mó viagem. Olha com quem ele tá se envolvendo. E aí Jesus Cristo fala assim, eu vim para os doentes, não para os sarados. Sabe, volto a dizer que se você hoje acordou e falou, puxa vida, eu não sou um nada, Jesus Cristo veio para você. Se você acordou hoje e você falou, puxa vida, eu não tenho capacidade, Jesus Cristo hoje veio te dar capacidade. Se você hoje acordou e falou, puxa vida, nunca eu vou poder pregar o evangelho, nunca eu vou poder louvar, Jesus Cristo veio para te chamar, porque ele veio para chamar as coisas loucas e você é a coisa louca que o Senhor quer chamar. Né? A palavra de Deus fala que. Vamos pegar Pedro aqui, meu irmão, minha irmã. Vamos deixar um pouquinho na reserva aqui, Jefté, e vamos falar um pouco de Pedro. Pedro, meu irmão, minha irmã, Pedro era um cara ignorante. Pedro não sabia ler, não sabia escrever, não sabia falar direito. Pedro, ele sabia o quê? Sabia dirigir barco e montar rede de pescar. Era a única coisa que esse homem sabia fazer. E aí, tem um momento que Jesus Cristo olha para os discípulos e vira e fala assim, quem que eu sou? E Jesus Cristo fala, tu és o Cristo. E Jesus Cristo fala, quem eu sou? E Pedro olha e fala, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. E aí Jesus Cristo vira e fala assim, olha que louco, isso não foi revelado por você por meio de homens, mas foi revelado por meio do Espírito Santo de Deus. E depois de muita ignorância de Pedro, Pedro se torna um grande apóstolo. E o cara, ele chegou e, mano, ele foi pra cima. Entendeu? Sabe? As pessoas olhavam pra Jefté e falavam, mano, Jefté, mano, é um cara zoado. É um cara que a gente não quer conversar. Jefté, quando era pequeno, era aquele molequinho na escola que ninguém queria brincar. Era aqueles que ninguém queria dividir a lancheira com ele. Era aqueles que ninguém queria, tipo, sabe, dividir as coisas com ele. Quando Jefté cresceu, ele abriu um Facebook e ninguém quis aceitar a amizade dele no Facebook. Ele não entrou em nenhum grupo do WhatsApp. Jefté era discriminado. Jefté, as pessoas não queriam chamar ele para festa. Jefté não queria chamar ele para o rolê. E tinha um cinema, ele tinha que ir no cinema sozinho, porque ninguém queria ficar com ele. Até chegar ao ponto que eles falaram assim, Jefté, a gente não quer você aqui, vai embora. E assim ele vai. E ele vai para Tobi, porque lá em Tobi ele encontra amigos. E eu vou falar, ele encontra os piores amigos que poderia se encontrar. Ele encontra a galera ruim. Mas, por incrível que pareça, essa galera ruim é a que fortalece ele. E olha só que legal. Ele sai da cidade dele, né, discriminado, vai parar numa outra cidade, mas em momento algum você vê que na Bíblia que ele se corrompe. Sabe por quê? Porque a cabeça de Jefté é voltada para o Senhor. Amém? Sabe, eu sei que talvez você tenha alguns problemas, talvez você tenha algumas dificuldades, talvez você não tenha capacidade, mas se você não se deixar corromper por este mundo, que é extremamente corruptível, sabe, o Senhor vai te honrar. Deus vai te honrar neste momento, Deus quer te honrar nesta manhã, Deus quer transformar a sua vida, Deus quer te erguer, Deus quer te levantar, Deus quer te usar. Toda vez que eu entendo que Deus quer me usar, eu volto a dizer, eu acho que eu já contei esse testemunho aqui, mas eu vou contar por milhares de vezes. Quando eu fui numa igreja, numa quarta-feira, lá na cidade de Boiçucanga, numa bola de neve, e quem ia ministrar naquele dia era um membro, não era nem um pastor, nem um oficial da igreja.
E aquela membra ficou assim apreensiva porque a pastora havia falado para ela: "Não, hoje você vai nessa quarta nós não estaremos aqui porque temos que ir numa reunião lá em São Paulo e você vai ministrar ao povo nessa quarta-feira". E aquela mulher falou, ficou preocupada, ela ficou sem entender, e ela falou: "Mas espera aí, eu tenho uma caminhada com Deus, eu tenho um tempo que eu ando com Deus, que eu caminho e eu sirvo o Senhor. Será que eu não tenho nada para falar de Deus? Será que não existe nada no meu coração que eu possa ter para poder falar e usar e ser usada por Deus?" E aí naquele momento ela é usada pelo Senhor, sim. Ela é usada por Deus. E ela falou tremendamente: "Ó, meu coração é o coração da minha esposa." Sabe? E ela não era pastora, ela não era diaconisa, ela não era presbítera, ela não era um desses evangelistas itinerantes, ela era apenas mais uma membra da igreja. Você acha que Deus não quer te usar, meu irmão, minha irmã? Você acha que Deus ele não tem capacidade para você? Você acha que Deus não tem poder para você? Você acha que Deus não tem milagres para a sua vida? Você acha que Deus não pode transformar você verdadeiramente pelo poder que existe no Espírito Santo de Deus? Deus ele quer fazer coisas grandes através de você. Por isso você não pode deixar que as pessoas te arrastem para o fundo. As pessoas te levem para o fundo. Os sentimentos humanos te levem para o fundo. Você precisa apenas olhar para Deus. É isso que o apóstolo Paulo fala. Mano, eu corro olhando para o alvo e o meu alvo é o Senhor. Porque eu tenho certeza que muitos amigos de Paulo falam: "Mano, você é louco. Antigamente você estava matando cristão e agora você está aí pregando o evangelho, você ficou maluco." E eu posso falar, muitos cristãos olham para você: "Mano, você é louco, você é matador de cristão. Como que você vai ficar andando com a gente na nossa comunidade?" E ele, tipo assim, ele não se preocupa com a discriminação dos cristãos, ele não se preocupou com a discriminação dos amigos dele, porque ele olhou para o Senhor. Jefté, ele não se preocupou com a família dele. Jefté, ele não se preocupou com os amigos dele. Jefté não se preocupou com as pessoas com quem ele andava, porque ele tinha um propósito maior em Deus. E o Senhor, ele tem um propósito maior em Deus na sua vida, porque ele quer transformar o seu coração, ele quer te usar. Meu irmão, minha irmã, deixe ser usado ou usada pelo Senhor. Olha, eu vou fazer mais um desafio para você. Hoje eu estou cheio de desafio. Escreve aí no chat: "Eu quero ser uma ferramenta de Deus." Escreve aí: "Eu quero ser uma ferramenta de Deus." Se você realmente quer ser uma ferramenta do Senhor, escreve: "Eu quero ser uma ferramenta de Deus." Coloca aí, sabe? Declara isso obviamente não tem como você declarar com suas palavras, mas se você quiser declarar na sua casa aí, alguns vão achar você meio louco, que ache você louco, mas fale também. Mas escreva aí: "Eu quero ser uma ferramenta de Deus." Jefté, ele era um cara que ele não tinha socialmente nada para crescer, para evoluir, mas Deus queria usar ele, porque ele queria ser uma ferramenta nas mãos do Senhor. Ele queria ser uma ferramenta de Deus, e Deus quer usar você hoje, meu irmão, minha irmã. Essa é uma verdade. Deus quer usar você. Não deixe o mundo falar que você não presta. Não deixe o mundo te colocar para baixo. Não deixe os seus pensamentos te afundarem. Seja uma ferramenta nas mãos do Senhor. Seja o poder de Deus, porque Deus quer que sejamos o poder. Eu, você e todos nós que servimos o Senhor, porque nós somos o reino de Deus. Então deixa Deus te levantar, deixa Deus te erguer, deixa Deus te usar, meu irmão, minha irmã. Eu sei que capacidade existe dentro de você, basta você permitir que o Senhor vá entre em você e deixe você ser usado. O momento agora é de nós arrancarmos as nossas amarras, nós tirarmos as nossas correntes, porque se Cristo te libertou, verdadeiramente você é livre. Então o momento agora é de você quebrar tudo isso e falar assim: "Eu quero ser uma ferramenta de Deus, eu quero ser usado, quero ser usada por Deus, eu quero ser usado em Deus." Em nome de Jesus. Amém? E olha só o que acontece lá no versículo 4 e 6 do versículo 11 de Juízes. Olha só: "Algum tempo depois, os amonitas foram guerrear contra o povo de Israel. Quando isso aconteceu, os chefes de Gileade foram buscar Jefté na terra de Tobi e disseram: 'Venha com a gente e seja o nosso chefe na guerra contra os amonitas.'" Amém, meu irmão, minha irmã? Eles agora precisavam do exército de Jefté. Agora eles precisavam de Jefté, porque eles sabiam que Jefté era um homem corajoso. Os irmãos dele foram corajosos para pôr ele para fora, mas eles não tinham coragem de vencer os amonitas
né? Sabe? Os irmãos dele tiveram coragem para adorar Astarote, para adorar Baal, para adorar os deuses de Sidom, os deuses dos filisteus, mas não tiveram coragem de encarar os amonitas. Eles tinham medo, eles eram covardes. Sabe? O mundo está cheio de pessoas covardes que vão falar para você, você isso, você aquilo, você isso, você aquilo, mas o nosso Deus, o meu Deus e o seu Deus vai te levantar. E aí você sim vai para cima, e aí sim você vai para frente, e aí sim você vai dar porrada na cara de Satanás. Sabe por quê? Porque Deus vai te levantar. Os irmãos de Gileade, o povo de Gileade, esses caras, essas pessoas, elas tinham coragem para adorar outros deuses. Né? Mas elas não tinham coragem para enfrentar os amonitas. E aí, covardemente, eles vão pedir perdão para Deus e depois eles vão pedir ajuda de Jefté. Amém? Essa é uma verdade. Mas Jefté, ele era o quê? Ele era um soldado valente, como nós lemos já aqui, meu irmão, minha irmã. E ele não tinha medo do perigo. E ele realmente, os tal dos ordinários, né? Os homens ordinários, os homens diferenciados, estavam preparados para vencer uma batalha. Esteja preparado. Talvez você não seja do time de tipo assim, mano, os melhores. Talvez você não seja o mais bem sucedido, mas Deus ele vai te levantar. Deus vai te ajudar. Deus vai te cobrir. Deus vai te guiar em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã. Essa é uma verdade. E olha só o que Jefté respondeu para ele no versículo de número 7. Ele responde assim: eu sei que vocês me odeiam, e odeiam tanto que me fizeram sair da casa do meu pai. Como é que vocês vêm me pedir ajuda agora que estão com dificuldades? Sabe, Jefté, ele foi como Deus. E Deus falou, a resposta de Jefté tem muito a ver com a resposta de Deus. Deus falou para eles: pô, mano, eu livrei vocês uma par de coisa, e agora vocês estão me pedindo ajuda? Vai lá pedir por Deus ajudar vocês. Jefté falou assim, mano, vocês tiveram coragem para me expulsar da casa do meu pai. Vocês me odeiam. E agora vocês estão me pedindo ajuda? Vocês agora estão com dificuldade? O que está acontecendo com vocês? Sabe, meu irmão, minha irmã, a gente está falando aqui do que a gente aqui, nós é Jefté. Vamos falar, nós é Jefté. Eu e você aqui é Jefté nessa história, né? A gente está se colocando no lugar de Jefté. O discriminado, o que sofreu e tal. Mas vamos pensar um pouco, porque às vezes também a gente é ao lado do povo. Né? Sabe por quê? Porque a gente acha que a gente é certo. A gente acha que a gente está agindo certo. A gente não se preocupa com amanhã. A gente é cheio dessa. Tipo, mano, eu consigo. Sabe, a gente não pensa no amanhã. A gente é cheio de querer falar coisa, né? O presbítero Jefferson falou a respeito da nossa língua, né? Sabe, a nossa língua que sai falando sem pensar, sem se preocupar. Sai falando um monte de besteira, né? Esses caras falaram, e aquele que fala muita besteira depois tem que voltar atrás. Sabe? É uma verdade. É uma realidade. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. A gente tem que ter um filtro dentro da nossa cabeça. Porque tudo que você fala um dia pode se voltar contra você. Aqueles caras expulsaram Jefté e agora a situação estava se voltando contra eles. Agora eles precisavam de Jefté. Porque a coragem deles estava para expulsar Jefté da casa dele, mas não estava para enfrentar os amonitas. E aí Deus fala, e aí? Sabe, meu irmão, minha irmã, temos que tomar cuidado, né? Mas eu quero voltar para nós porque nós somos Jefté, né? E Jefté é um cara sábio e hoje Deus vai derramar sabedoria sobre a sua vida, entendimento sobre você. E Deus vai realmente te ajudar, porque olha só o que ele fala na sequência desse texto. Ele fala bem assim no versículo 8, do 8 ao 10. Nós viemos falar com você porque queremos que comande todo o povo de Gileade na luta contra os amonitas. Responderam eles. Jefté disse, se me levarem de volta para casa, a fim de lutar contra os amonitas, e se o Senhor Deus me der a vitória, eu serei o governador de vocês, está certo? E eles responderam, sim, nós faremos como você diz, o Senhor é a nossa testemunha. Amém, meu irmão, minha irmã? Ele não era besta, ele não era bobo, sabe? Tipo assim, vocês querem que eu volte? Eu volto, mas eu quero que vocês entendam que eu também tenho direito ali a viver naquela terra, porque Gileade era meu pai também, como era pai de vocês. E eu quero que realmente eu possa viver uma vida de dignidade, mas agora eu quero ser o governador.
Ele sabia que Deus daria a vitória para eles. E Deus deu a vitória para ele. Mas ele quis fazer o povo entender que as coisas não eram brincadeira. E aí aquele povo diante do desespero falou, não, tudo bem, o Senhor é a nossa testemunha. Você vai ler depois Juízes 11 e Deus vai ministrar poderosamente a sua vida e você vai entender muita coisa do que aconteceu ali. Mas eu não vou, obviamente eu não vou ler todo o Juízes 11, porque senão essa pregação ela vai acabar só no domingo que vem. Mas a gente precisa entender uma coisa, Deus deu a vitória para Jefté. Deus deu a vitória para Jefté. Porque o Jefté estava com ele. E existe um momento na passagem que Deus fala que o Espírito de Deus estava com Jefté. E ele foi lá e ele venceu os amonitas. A vitória de Jefté ela é tremenda. A guerra, as argumentações que ele usa são tremendas. Porque Jefté ele não era somente um soldado valente, ele também era um homem sábio. E é por isso que ele era um juiz. É por isso que o nome dele está registrado no livro dos Juízes. É por isso que a história dele está registrada no livro dos Juízes. Porque Jefté também foi um juiz. Entendeu? Sabe? E por mais que talvez você não entenda isso, e por mais que talvez as pessoas também não entendam, por mais que as pessoas achem loucura você ser do jeito que você é, o Senhor hoje ele quer fazer você um juiz. O Senhor quer fazer você uma ferramenta. O Senhor ele quer transformar sua vida poderosamente em nome de Jesus. Como que eu faço isso, Jean? Faça como Jefté. Entregue o seu coração para Deus. Entregue a sua vida para o Senhor. Entregue tudo que há dentro de você para o Senhor. E fala, Senhor, eu quero quebrar tudo. Sabe? Jogue fora o seu passado. Jogue fora os seus conceitos. Sabe? Não deixe mágoas, não deixe ódio acompanhar você. Se Jefté fosse isso, né, a vitória não iria acontecer. E Jefté era a promessa de Deus. Por causa da misericórdia dele pelo povo. E Jefté levantou o Senhor, sim. Né? Levantou o Senhor no seu coração. E o Senhor recebeu o altar dele. E o Senhor, ele foi lá, usou Jefté para derrubar e para salvar o povo novamente, porque o povo havia pecado novamente. Deus quer usar você, meu irmão, minha irmã. Sabe, como uma ferramenta poderosa. Então não deixe que vergonha te atrapalhe, não deixe que preguiça te atrapalhe, não deixe que as demais coisas deste mundo te atrapalhem, não deixe que os seus desejos pessoais te atrapalhem. Permita que Deus conduza você, permita que Deus guie você, permita que o Senhor transforme verdadeiramente a sua vida em nome de Jesus, porque Deus ele quer te usar. Seja uma ferramenta nas mãos do Senhor. Você pode não ser da promessa abraâmica, você pode não ser um judeu, você talvez não seja um pastor, talvez você não seja um missionário, talvez você não tenha nenhum cargo dentro da igreja, mas para Deus isso não importa. Deus usa quem Ele quer. Amém? Basta você querer ter uma ferramenta nas mãos do Senhor, em nome de Jesus, porque Ele vai transformar sua vida poderosamente. Amém? Não é o cargo que vai fazer você diferente, não é um título que vai fazer você diferente, mas é a sua convicção, é o seu amor, é a sua comunhão com Deus que vai fazer a diferença na sua vida, em nome de Jesus. Amém, meu irmão, minha irmã? Louvado seja o nome do nosso Deus. Essa é a palavra de Deus para as nossas vidas hoje, em nome de Jesus. Eu vou te dar aquele conselho, leia em nome de Jesus Cristo. Leia Juízes capítulo 11. Leia porque grandes bênçãos vão acontecer na sua vida hoje em nome de Jesus. Mas essa é a palavra de Deus para você. Guarde ela no seu coração. É o maior presente que Deus te deu no dia de hoje em nome de Jesus. Amém, meu irmão, minha irmã?